Olá pessoal, vamos iniciar aqui a aula 1, Introdução à Eletrodinâmica, com o conteúdo de corrente elétrica. Começando aqui pela definição, podemos definir corrente elétrica como a passagem ou o movimento de cargas elétricas por um condutor, um movimento ordenado de cargas elétricas por um condutor. Essas cargas são elétrons livres que se movimentam ordenadamente pelo condutor, ocasionando assim uma corrente elétrica. De maneira mais simples, podemos definir apenas como um movimento ordenado de elétrons em um condutor. O que causa corrente elétrica? O que gera corrente elétrica? Para que haja esse movimento, é necessário que nesse condutor haja uma diferença de potencial, uma DDP, ou ainda uma tensão elétrica, que são a mesma coisa. A partir do momento que é provocada essa diferença de potencial, os elétrons eles vão ordenadamente se mover dentro do condutor. Qual a unidade de grandeza e como é que é representada a corrente elétrica? A unidade de grandeza é o ampere, que é representado pelo A maiúsculo. Então, a corrente pode ser 2 amperes, 3 amperes, 0,5 amperes. E o símbolo que a gente utiliza para representar a corrente é um I minúsculo. Continuando, vocês podem ver aqui no esquema, vocês percebam que justamente isso acontece quando a gente oferece uma diferença de potencial. Pelo esquema, temos uma DDP que é causada pela pilha, uma tensão elétrica, fazendo com que no fio os elétrons se movimentem dentro desse fio condutor. Que elétrons é esse que estão se movimentando? São justamente os elétrons livres. O sentido da corrente elétrica. Existem publicações que adotam dois sentidos para a corrente elétrica, do positivo para o negativo e também do negativo para o positivo. Isso vai variar. Isso nos mostra que existem dois sentidos possíveis. Esses dois sentidos possíveis nós nomeamos como sentido convencional e sentido real. Qual o sentido correto e qual o sentido que a gente vai utilizar? Não existe um sentido correto, vai depender muito para que você vai utilizar ou que tipo de conteúdo você está trabalhando. Mas na física, em todos os conteúdos que nós vamos trabalhar, nós vamos adotar o sentido convencional da corrente elétrica, que é o sentido que foi feito por meio de uma convenção. Então, vamos entender os dois. Como é que seria o sentido real e o sentido convencional? Começando aqui pelo sentido real. O sentido real é o sentido real dos elétrons. Se tem um polo positivo e um polo negativo, o que a gente deduz pelos nossos conhecimentos de eletrostática? Que o polo negativo tem excesso de elétrons e o polo positivo tem falta de elétrons. Então, o que acontece? Os elétrons vão do polo positivo, polo negativo, onde tem excesso, para o polo positivo, que é onde tem falta. Esse sentido dos elétrons é o sentido real da corrente elétrica, mas tem o sentido convencional, que é o oposto. É como se fosse do polo positivo para o polo negativo. Não é o sentido dos elétrons, mas é o campo elétrico. Nós sabemos que cargas positivas elas geram campo de afastamento e cargas negativas geram campos de aproximação. Então, é o sentido do campo que vai do positivo para o negativo. Certo? Esse sentido convencional é o que nós vamos utilizar. É como se a corrente surgisse no polo positivo e fosse em direção ao polo negativo. Pela imagem você pode perceber os dois sentidos. O sentido convencional nasce no positivo e vai para o negativo, e o sentido real, que é do negativo para o positivo. Mais uma vez eu reitero, o sentido ao qual nós vamos utilizar é o sentido convencional da corrente elétrica. Continuando, temos a fórmula da corrente elétrica. Por esse texto, a gente já pode ter uma ideia. A corrente elétrica é definida pela razão entre o módulo da carga elétrica, que passou através do condutor, e o intervalo de tempo em que essa corrente elétrica foi mantida. Desta forma, a gente pode chegar a uma fórmula. Se é a razão entre a carga e o tempo, eu sei que I, corrente elétrica, é igual à variação da carga dividido pelo intervalo de tempo. Na prática, nós já sabemos que esses elétrons que se movem dentro do condutor são elétrons livres, que se movem justamente devido à existência de uma diferença de potencial. Conceitos importantes. I representa a corrente elétrica e a unidade é o ampere, representado pelo A maiúsculo. Q representa a carga elétrica e a unidade é o coulomb, representado pelo C maiúsculo. E ΔT, o intervalo de tempo,
é representado pelo S minúsculo no Sistema Internacional de Medidas. Então, qualquer valor de tempo que nós tenhamos, nós devemos transformá-lo em segundos. Do mesmo serve para o Coulomb. Se estiver em microcoulombs, picocoulombs, nanocoulombs, você tem que substituir esses valores simbólicos. Vamos fazer um exemplo prático e também bastante simples para a gente entender como é que seria a aplicação da fórmula da corrente elétrica. Exemplo 1. Uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes percorre um fio condutor. Determine a carga que possa atravessar uma seção transversal do fio em 1 minuto. Vamos extrair os dados. Eu tenho corrente igual a 5 amperes, tempo igual a 1 minuto, mais uma vez. Se é no sistema internacional, tem que estar em segundos, então transforma 1 minuto em 60 segundos. E temos a quantidade de carga, que é o que a questão está pedindo. Vamos escrever a fórmula da corrente elétrica, delta Q sobre delta T. Fazendo uma regra de 3 simples, eu posso isolar o valor de Q, que é o que eu quero, Q vezes igual a Q, I vezes delta T igual a I vezes delta T. Então, substituindo o valor, eu tenho que I equivale a 5 amperes e ΔT equivale a 60 segundos. 5 vezes 60, temos ΔQ igual a 300 coulombs. Tipos de corrente elétrica. Vamos destacar aqui 2 tipos de corrente que são as mais famosas. Temos a corrente contínua, que também é conhecida como corrente direta, e temos a corrente alternada. A corrente contínua, ela obedece apenas um sentido para o movimento dos elétrons. Esse tipo de corrente ela é muito comum em aparelhos de baixa tensão, aparelhos geralmente que funcionam a pilha. Então, a corrente elétrica ela vai ter apenas um sentido. Ela é constante. Já na corrente alternada, a corrente pode variar, tanto de sentido como de valor. Ora é positiva, ora é negativa, né? Ora ela aumenta, ora ela diminui. Então, temos aí a corrente alternada. Ela é caracterizada pelo movimento oscilatório dos elétrons, ou seja, é como se os elétrons uma hora fosse em um sentido, outra hora fosse em outro sentido. Ou seja, o movimento de vai e vem dos elétrons. Para entender mais ou menos como é que funciona a corrente contínua e alternada, é interessante a gente comparar um gráfico que associa corrente e tempo. Na corrente contínua, já que ela é constante, o gráfico corrente em função do tempo, a gente percebe que vai ser uma linha reta e paralela ao eixo do tempo, que representa justamente a corrente contínua. Uma coisa interessante sobre esse gráfico é que a área sobre o gráfico representa a quantidade de carga que passa por esse fio condutor em função do tempo. Já a corrente alternada, como ela é caracterizada pelo vai e vem, e ela muda de valores e sinais o tempo todo, o gráfico fica mais ou menos desse jeito. Então você percebe pelo gráfico que ela aumenta e diminui o tempo todo. Esse é o gráfico correspondente a uma corrente alternada. Efeitos da corrente elétrica. Essa parte ela é de suma importância, a gente entender o efeito, principalmente o efeito térmico. Mas vamos elencar aqui alguns efeitos para a gente comentar um pouco. Começando aqui pelo efeito químico. O efeito químico é o efeito que ocorre devido às reações químicas que acontecem nos materiais quando por ele é passada uma corrente elétrica. Um exemplo que a gente pode utilizar é o recobrimento de alguns metais, que é feito através da passagem da corrente elétrica. O mais importante efeito, quando eu falo mais importante, que a gente vai estudar mais, é o efeito térmico da corrente elétrica. Também recebe outro nome, conhecido como efeito Joule, tá certo? E refere-se justamente à mudança da temperatura ocorrida no corpo devido à passagem da corrente elétrica. Por que ocorre essa mudança na temperatura? Devido à corrente elétrica, os elétrons livres que estão em movimento dentro do corpo, eles vão se chocar com os átomos do corpo. Esse choque aumenta o movimento dos átomos e nós sabemos que a temperatura está relacionada com o movimento das partículas. Com o aumento do movimento desses átomos, aumenta também a temperatura. Ao nome desse efeito chamamos de efeito Joule, que é justamente o efeito térmico da corrente elétrica. Ele é aplicado em várias coisas do cotidiano, como por exemplo, aquecedores elétricos, chuveiro elétrico, ferro de passar, sanduicheira, churrasqueira elétrica. Todos esses se baseiam no efeito térmico da corrente elétrica, que nós chamamos aqui de efeito Joule. É a mudança da temperatura no condutor, né, o aumento da temperatura devido à passagem da corrente elétrica. Também o efeito magnético, porque a passagem da corrente elétrica ela produz um campo magnético, mas isso é um conteúdo que a gente vai estudar com muita calma lá no magnetismo. Destacamos também os efeitos fisiológicos, para quando organismos vivos são sujeitos à passagem de corrente elétrica. O que acontece? Geralmente há contrações musculares
pois a corrente elétrica ela afeta justamente o sistema nervoso, né? É o que acontece quando, por exemplo, a gente leva um choque. E por último, o efeito luminoso. Na verdade, o efeito luminoso da corrente elétrica já é uma consequência do efeito Joule, que é o efeito térmico. Um exemplo é uma lâmpada incandescente, né? O efeito Joule faz com que o filamento da lâmpada esquente tanto que comece a emitir luz, causando assim também um efeito luminoso. Vamos a mais um exemplo, mas agora com uma abordagem diferente. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. Sabemos que a carga elementar é em modo vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal do fio condutor por segundo e marque a opção correta. Como é apenas para treino, eu tirei as opções. Vamos encontrar a opção correta. Então, nós sabemos que corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Então, o tipo de partícula já é muito simples. Trata-se de elétrons. Mas quantas partículas passam por segundo nesse fio condutor? Retirando os dados do texto, nós temos que a corrente vale 8 amperes. T, intervalo de tempo. Como o texto fala por segundo, então o tempo é 1 segundo. Quantas partículas vão passar a cada segundo por segundo? Então, trata-se de 1 segundo. Então, N é o número de partículas que nós vamos procurar. Vale salientar que a fórmula da corrente elétrica não tem N. I é igual a Q sobre T. Mas, se nós formos nos arremeter à primeira parte da eletrostática, nós podemos encontrar uma fórmula que associe Q e N. Nós sabemos o quê? Que a carga elétrica é igual a N vezes E, o número de elétrons ou o número de partículas vezes a carga elementar. Então, a gente pode usar essa relação para encontrar esse número de partículas. Como? Se I é igual a ΔQ sobre ΔT, fazendo a regra de 3, vamos isolar o ΔQ. ΔQ é igual a I vezes ΔT. Eu sei que Q é igual a N vezes E, então eu vou substituir. N vezes E é igual a I vezes ΔT. O E que está multiplicando o N passa para o outro lado dividindo, então só me resta agora substituir os valores. I equivale a 8, o ΔT é 1 segundo, e o E, que é a carga elementar, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso nos dá um valor de 5 vezes 10 elevado a 19 partículas que passam a cada segundo. Mais uma vez, que partículas são essas? Como corrente elétrica é fluxo de elétrons, essas partículas só podem ser elétrons que passam pelo corpo. Aqui a gente finaliza a aula 1 sobre corrente elétrica. Espero ter ajudado e até a próxima.